Vamos lá, pessoal, chegamos no módulo 3, primeira semana do módulo 3, e nesse módulo nós vamos discutir sobre industrialização e agricultura, tanto no Brasil quanto no mundo. Nós vamos começar a aula de hoje na primeira semana com a industrialização mundial. Isso porque a indústria é o setor secundário da economia. E durante boa parte do século XIX e até a metade do século XX, era considerado países desenvolvidos aqueles países que tinham uma produção industrial elevada. E eram considerados países subdesenvolvidos aqueles que não tinham uma grande expressão industrial. Isso vai mudar com o tempo e a indústria ela vai se tornar cada vez mais uma economia enfraquecida. Porém, a gente precisa analisar o processo evolutivo das transformações que aconteceram ao longo do sistema capitalista para a gente entender essa formação econômica. Então, em primeiro lugar, a industrialização significa dizer que nós temos uma substituição do que seria o artesanato por uma manufatura, por uma transformação agora setorizada. Quem era o artesão? O artesão era aquele profissional que tinha a capacidade de pegar desde a matéria-prima e entregá-lo diretamente ao consumidor final. E o que seria a manufatura e a indústria? Eu vou agora setorizar espaços produtivos. Então eu tenho um segmento industrial que vai estar com a matéria-prima e um outro segmento industrial que vai estar com o consumidor final. Então, por isso, a industrialização ela vai sofrer uma espécie de especialização no seu sistema produtivo, o que nós podemos chamar de sistemas industriais. Como é que fica essa divisão dos sistemas industriais? As indústrias elas estão divididas praticamente em três grandes categorias. Primeira categoria, a indústria de bens de produção. Essa indústria de bens de produção é aquela que está conectada diretamente com a matéria-prima. Então é quem retira o recurso da natureza. É a indústria que vai lá, retira e transforma o que acabou de retirar da natureza. Ela não vai estar preocupada com o consumidor final. Ela não estará conectada com esse consumidor final que somos nós. Então a preocupação dela é retirar a matéria-prima da natureza, transformar essa matéria-prima e passar para frente. Esse passar para frente é passar para uma outra indústria, para um outro segmento industrial. A indústria de bens de produção, ela também é apelidada de indústria de base, porque ela estaria na base do sistema produtivo, seria o alicerce de todo o restante da produção industrial, ou também chamada de indústria pesada. Essa indústria de bens de produção é a indústria mais cara que existe e seria também a indústria que teria um maquinário mais pesado, exatamente para poder desenvolver o trabalho com a matéria-prima. Exemplo desse tipo de indústria nós temos as siderúrgicas, as refinarias e por aí vai. Indústria de bens intermediários. Indústria de bens intermediários são aquelas que vão receber essa matéria-prima processada. Então, basicamente, ela é chamada de indústria de bens intermediários porque ela está entre a indústria da matéria-prima e a indústria do consumidor final. Então, por isso que ela está nesse intervalo, ela é chamada de indústria de bens intermediários. A função dela é atender às necessidades das outras indústrias. Então, ela vai desenvolver um sistema de produção industrial através do fornecimento de máquinas e equipamentos. Exemplos dela, nós teríamos indústrias de fabricação de peças, de computadores, automóveis e todos os eletroeletrônicos que nós temos na nossa casa. Por fim, nós teremos as indústrias de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo, elas estariam divididas em duas categorias: bens de consumo duráveis e não duráveis. E até aí você poderia pensar, bom, durável e não durável está relacionado ao tempo. Só que eu acho que todo mundo tem uma camisa que durou mais do que o seu smartphone. Então, por conta disso, foi criada uma terceira categoria. Seria a indústria de bens semi-duráveis. Então, nós teríamos as indústrias de bens de consumo duráveis, não duráveis e semi-duráveis. Quem seriam as indústrias de bens de consumo duráveis? A gente pode analisar a partir da revenda. São aqueles que apresentam um alto valor agregado do produto. Aquele que você pode usar e revendê-lo por um alto valor.
A indústria de bens de consumo não duráveis será aquelas de baixo valor agregado, aqueles produtos que normalmente apresentam uma data de validade muito curta, como por exemplo indústria alimentícia, de bebidas e por aí vai. E essa indústria de produtos semiduráveis seria aquela de médio valor agregado, roupa, calçados, que apresentam uma certa longevidade também. Tranquilo? Vamos agora passar para cá, onde nós vamos observar a evolução do sistema produtivo industrial dentro do capitalismo. E aí nós temos 4 grandes revoluções. A primeira revolução industrial, ela vai acontecer no século XVIII, na Inglaterra. Pra gente, isso daqui não é uma aula de história, isso daqui é uma aula de geografia. O que vai interessar de fato pra gente é o porquê, espacialmente falando, que essa revolução industrial ocorre na Inglaterra. Vai acontecer na Inglaterra porque ela vai apresentar, primeiro, uma grande estrutura populacional, principalmente na cidade de Londres. Então, a partir daí, o artesanato ele já não começa mais a dar conta dos seus afazeres. A indústria ela não vai nascer especificamente na Inglaterra para dar origem à sua revolução industrial. É considerado um movimento revolucionário quando todo mundo passa a te copiar. Então, o que essa indústria inglesa resolveu fazer? Resolveu setorizar, pegando os artesãos que estavam no seu comércio, na sua atividade, e trazendo esses artesãos para dentro da fábrica, transformando esses artesãos em operários. E a partir daí, um artesão, por exemplo, um alfaiate, que ele cortava o tecido, costurava a roupa, tirava as medidas, depois entregava para você um produto sob medida. Agora esse artesão, quando ele vira operário, ele vai para dentro da fábrica e ele só precisa cortar o tecido. Um outro vai fazer a costura. Ah, Ricardo, mas como é que eu vou tirar a medida do meu cliente? Você agora já não tira mais a medida do seu cliente. Você vai fazer uma roupa padronizada e a partir daí você vai estabelecer tamanhos específicos. Pode ficar um pouco mais justa para alguns, um pouco mais larga para outros, mas vai ter algumas vantagens. Quais são essas vantagens? Em primeiro lugar, a fábrica ela vai produzir muito mais do que o artesão. Produzindo muito mais diariamente, ela vai entregar em grande quantidade no mercado. Então você já passa a ter um produto instantâneo, você não precisa solicitar ao artesão e voltar lá um tempo depois para retirar esse produto. Essa concentração populacional que existia em Londres foi o que possibilitou a explosão da produção industrial londrina e o que possibilitou a transformação do sistema produtivo industrial mundial. A base do sucesso está relacionada à fonte energética, o carvão mineral, que é encontrado em grande quantidade na Inglaterra, a máquina a vapor dentro da fábrica, uma vez que o tear mecânico ou uma máquina a vapor, ele vai funcionar de uma forma e numa velocidade bem maior do que o tear manual. E também as ferrovias. Porque foi através das ferrovias que esse produto inglês ele conseguiu ser distribuído não só por todo o Reino Unido, mas também por toda a Europa. É a partir daí, quando o tecido inglês chega na Itália a um preço bem menor do que a própria indústria italiana conseguia fazer, é que o mundo inteiro olhou, e quando eu estou falando do mundo inteiro, eu estou falando quem poderia ter uma produção industrial, que é basicamente o mercado europeu. É que o mundo inteiro então passou a olhar para essa indústria e a copiá-la. Então, a partir daí se estabelece uma revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela ocorre no século XIX. E ela muda de continente e ela vai para o continente americano. Por quê? A Europa, e mais especificamente a Inglaterra, resolveu ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Então ela achou que ela tinha um sistema de produção muito bom. Só que existiam algumas falhas. Primeira grande falha é a dependência do carvão mineral, de uma fonte energética específica. Segunda grande falha, você tem como produto carro-chefe da sua revolução industrial um produto que é um bem de consumo semidurável,
ou naquela época não durável. Então você precisava investir em tecnologia, você precisava modernizar o sistema de produção e modificar a fonte energética. Foi a partir daí que os Estados Unidos tomam a Revolução Industrial para eles. No século XIX, o transporte marítimo ainda era muito caro. Então os Estados Unidos sabiam que não podiam passar os seus produtos para a Europa, porque esses produtos iriam chegar lá num preço muito elevado. Então não teria competitividade com o produto europeu. Por isso mesmo, então, os Estados Unidos resolveram criar um aquecimento do seu próprio mercado interno. Só era considerado um país desenvolvido grande aquele país que era industrializado. Então, logo de cara, eles vão modificar as regras estabelecidas pela primeira Revolução Industrial. Então, começando pela fonte energética, agora eles passam a utilizar em maior escala o petróleo. Então, a máquina a vapor tem uma velocidade grande, mas a máquina a combustão tem uma velocidade maior ainda. Então, por isso, você acelera o sistema produtivo. A hidroeletricidade também foi extremamente importante, porque a partir dela as fábricas poderiam funcionar 24 horas por dia a partir do desenvolvimento e da ampliação do fornecimento de energia elétrica. A indústria também sofre uma transformação. Não é mais a indústria têxtil, agora eu passo a ter a indústria de bens de consumo duráveis, que apresentam um alto valor agregado. Então, se aqui eu tenho um alto valor agregado contra uma revolução industrial de um baixo valor agregado, os Estados Unidos já saem ganhando. O que eu falei no início, só era considerado um país desenvolvido aquele que tinha uma grande produção industrial. O rico era aquele que tinha uma indústria. É completamente diferente de hoje. Hoje você tem lojistas que ganham, donos de loja, que ganham muito mais do que industriais. Naquela época não. Para você ser rico, burguês, você tinha que ser dono de uma indústria. Então, a indústria ela era extremamente valorizada. O que os Estados Unidos perceberam foi que todo mundo poderia ser dono de uma indústria. E gradativamente eles substituíram as indústrias .LTDA, ou seja, as companhias limitadas, para as indústrias SA. Como é que foi feita essa transformação? O que seria uma companhia limitada? Eu tenho, por exemplo, uma fábrica. A minha fábrica é a fábrica Ricardo, Companhia Limitada. Ou seja, todo o lucro dessa indústria vai para o meu bolso. Todo o prejuízo dessa indústria vai para o meu bolso. Quando eu transformo a minha companhia Ricardo LTDA em sociedade anônima, eu vou abrir o capital da minha empresa. E isso significa que eu vou falar que a minha empresa vale tanto e eu vou colocar no mercado de ações a minha empresa. Só que qual foi a estratégia da indústria americana? Ela colocou o preço da indústria limitada no preço que ela queria. Então eu sou dono da indústria, eu vou estabelecer o meu preço. Então vamos supor que eu tenha gasto para a fabricação da minha planta, da minha fábrica, $1 milhão. Eu vou dizer que essa minha companhia vale $2 milhões. Eu vou pegar 50% em ações e vou colocar no mercado. Todo mundo vai querer comprar as minhas ações, porque é considerado burguês ser dono de uma indústria. Então vai vender como água essas ações, mesmo que o cara tenha uma só folhinha, uma só ação. Ele é dono de 0,0000001% da fábrica, mas ele vai dizer que ele é dono de uma fábrica. Então, por conta disso, eu coloco 50% das ações. Os outros 50% ficam sob o meu controle, 50% mais uma ação. Por que eu vou ficar com 50% mais uma ação? Em primeiro lugar, porque eu falei que a minha indústria valia 2 milhões e eu só gastei 1 milhão, então eu recupero o meu investimento. Em segundo lugar, eu tenho controle total sobre a minha indústria. O meu voto sozinho vale mais do que o voto de todos os outros acionistas contra mim. Então eu continuo tendo o controle da fábrica. Quando eu arrecado no mercado esse 1 milhão, eu vou lá e produzo uma outra fábrica. Se uma fábrica me custou 1 milhão, eu vou lá e construo outra fábrica de outro 1 milhão. E a partir daí, os Estados Unidos vão começar a ter uma produção industrial de indústrias. Eles vão começar a aumentar o seu parque produtivo. Para vocês terem uma ideia, no final do século XIX,
os Estados Unidos têm aproximadamente 3.000 fábricas de automóveis concorrentes entre elas. Ou seja, os Estados Unidos estão em uma grande produção industrial. E vocês sabem que a produção industrial é uma produção em série. Então você precisa de consumo extremamente avantajado. Você precisa de um consumo agressivo. Você precisa que as pessoas comprem o seu produto rapidamente. Só que chega um momento em que as pessoas já não têm mais condições de consumirem esses produtos, porque elas já estão saturadas. E a partir daí ocorre a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Essa crise vai afetar o consumo não só dentro dos Estados Unidos, mas essa crise ela vai modificar a estrutura produtiva mundial. É a partir dessa crise que nós temos, por exemplo, a formação dos monopólios e oligopólios com maior força. Você tinha 3.000 fábricas concorrentes. Hoje, se você chega nos Estados Unidos, você não tem lá dentro de indústria, de sede nos Estados Unidos, mais do que 10 indústrias concorrentes. Então, como é que você sai de 3.000 e passa para 10? É porque você começou a ter uma fusão ou aquisição das indústrias. E a partir daí foi se gerando os monopólios e os oligopólios. Também se criou alternativas de sobrevivência. Algumas empresas formavam cartéis. O que são os cartéis? Cartéis, ele acontece quando empresas concorrentes colocam o mesmo valor no seu produto. Isso impede, então, uma livre concorrência. Aquisições. Aquisição é quando uma empresa compra a outra. E a partir daí você tem a formação dos trustes. Truste vertical é quando você compra uma empresa de um mesmo segmento econômico que a sua. Truste horizontal é quando você compra empresas de segmentos econômicos e produtivos diferentes da sua. Acontece também as fusões. Fusão é quando duas empresas se unem. Essa união das duas empresas pode representar um holding. Então nós temos uma indústria muito famosa, que eu não vou falar o nome, mas aqui no Brasil, da união de duas indústrias alimentícias. Outra também muito famosa é a união de duas grandes marcas de indústria de bebidas. Então a partir daí você tem um holding. Você cria uma terceira instituição da união dessas duas ou mais, tá? Da união dessas duas, você cria uma terceira instituição e essa instituição ela ganha um fôlego maior, porque você vai juntar os dois sistemas produtivos anteriores. Antes da gente chegar nessa terceira revolução industrial, ainda na segunda revolução industrial, nós temos um sistema produtivo que também favoreceu os Estados Unidos ser aí o detentor da revolução industrial mais revolucionária até os dias atuais, que foi o sistema fordista. Muita gente confunde o fordismo com o taylorismo. Ford era dono da fábrica. Taylor era um engenheiro de produção. Taylor só administrava a linha de produção. O pátio da fábrica pertencia ao Taylor. As ideias e as estratégias eram de Ford. Então Ford, como é que ele vai revolucionar? Ele vai colocar o operário da Ford como o operário mais bem pago do mundo. O operário Ford, naquela época, início do século XX, ele dava carteirada. Você sabe com quem você está falando? Eu sou um operário da Ford. Você tinha uma estabilidade muito grande dentro dessa fábrica. Você poderia entrar como um office boy e sair de lá aposentado como gerente. Então a troca de pessoas era muito pequena. Ford favorecia que os seus funcionários, os seus operários, pudessem comprar os carros. Facilitava para a família dos operários também comprarem os carros da Ford. Isso então mostrava um zelo do operário com a marca, com a fábrica. Então o operário da Ford ele tinha orgulho de estar lá dentro, ele tinha orgulho do que ele estava fazendo. Taylor mexia basicamente com a linha de produção. Por que Ford precisava do Taylor? Imaginem vocês, um exemplo fictício, que uma fábrica da Ford
ela demorava um dia para produzir um carro. Se a demanda aumentasse, Ford precisaria de 2 carros por dia. E para você ter 2 carros por dia, você teria que pagar hora extra para os seus operários. E hora extra seria um custo muito grande. O que Taylor então resolveu fazer? Ele resolveu determinar um tempo para que cada operário desenvolvesse uma determinada função dentro da fábrica. E a partir daí ele vai revolucionar o pátio da fábrica a partir da esteira. Então a esteira está passando e eu, como funcionário, eu tenho um determinado tempo para fazer aquela minha função. Vamos supor que a minha função seja aparafusar 2 peças. Então a esteira está chegando, eu estou aqui aparafusando 2 peças, a esteira passou, já chegou outras 2 peças. Eu vou aqui aparafusar novamente, entreguei na esteira, já chegou outras 2 peças. Eu vou aqui, vou aparafusar novamente. Com o passar do tempo, Taylor percebeu que eu vou me especializar cada vez mais. Então, ele olhou e falou, poxa, o Ricardo agora está tão especializado que ele consegue aparafusar e ainda espera um tempinho antes de chegar a segunda peça. É o momento em que eu vou acelerar a esteira. Então, o Ricardo ele se tornou um cara extremamente especialista em pegar essas 2 peças e aparafusá-las. Então, ele vai acelerar a esteira e eu vou produzir numa velocidade cada vez maior. Isso fez com que a Ford, exemplo fictício, tá, saísse de 1 carro por dia e passasse a fabricar 3 carros por dia. Então, a lucratividade foi muito grande. Também o Fordismo foi um ato revolucionário. Todas as outras fábricas tiveram que imitar o modelo de produção fordista. E não só o modelo industrial, você tem restaurantes aí que funcionam à base do sistema fordista de produção. Aqueles sanduíches em que eles já vêm empacotados, fechados, lacrados. E ele sempre tem a esteira, onde ele vai entregar para você via essa esteira. O produto ele já é final. Ou seja, você chega lá e pede, eu quero o sanduíche Y. O cara já vai produzir o sanduíche Y de forma fechada. O sistema fordista entrega o produto final acabado. Ele gera um estoque desse produto final acabado. Ele não gera estoque da matéria-prima. Ford dizia o seguinte, se a minha fábrica falir, o que eu faço com esses pneus? Então, toda vez que chegar uma remessa de pneu, eu tenho que colocar logo no meu carro. Porque carro eu sei vender. Então, se a fábrica fecha, eu tenho estoque de carro, eu consigo ir vendendo esse carro. Pneu eu não sei vender. Então, por isso que ele não queria ter estoque da matéria-prima. Ele queria processar rapidamente essa manufatura, transformá-la logo em carro, que é o que ele sabia vender de fato. Chegamos à terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial, ela, apesar de ser iniciada nos Estados Unidos, ela vai ser complementada na Ásia, mais especificamente no Japão. Por quê? Porque a gente passa agora a ter um transporte marítimo extremamente barato. Então, com esse transporte marítimo extremamente barato, você consegue ligar praticamente o mundo inteiro em um sistema de produção global. Nós temos o domínio do capitalismo financeiro. E a partir daí, as marcas elas começam a se sobressair em função dos produtos. Você já não vende mais simplesmente o produto, você passa a vender a marca que está inserida naquele produto. É criado uma evolução no sistema fordista. Vejam que eu não falei que o toyotismo rasga o fordismo. Mesmo porque Ono, o engenheiro de produção da Toyota, ele vai falar que ele é um continuador de Ford. Só que ele percebeu que o sistema rígido da produção dos automóveis de Taylor e de Ford estava ultrapassado. Que era necessário uma produção cada vez mais flexível e com pequenos lotes. Porque a tecnologia avança muito. Não adianta hoje você chegar numa concessionária de veículos e o vendedor virar para você e falar, olha, eu tenho um carro aqui 0 km. Esse carro aqui já tem CD Play embutido. CD Play já é uma tecnologia ultrapassada. E essa tecnologia, há 10 ou 15 anos atrás, era uma tecnologia extremamente inovadora, quase nenhum carro tinha. Então, em apenas 10 anos, você já sucateou uma tecnologia no interior do veículo. Então, o que a Toyota percebeu foi, eu preciso produzir em pequenos lotes. Meu produto precisa faltar no mercado e não sobrar no mercado. 2.
o sistema de produção não fica restrito apenas dentro da fábrica. Então, por exemplo, eu vou vender um carro, esse carro ele vai sair da minha fábrica básico. E quando ele chegar na loja, na concessionária de veículos, o sistema de produção industrial continua. Então eu posso sair daqui dessa videoaula, ir lá na concessionária de veículo, encontrar um carro que eu quero, ele está lá básico, eu vou virar para o vendedor e vou falar, coloca por favor vidro elétrico, direção elétrica, eu quero airbag, eu quero, e eu vou colocando alguns aditivos. Esse carro, ele vai lá para dentro e continua o seu sistema de produção industrial, mesmo estando dentro de uma loja. Então eu estou flexibilizando o sistema produtivo. A partir do momento que a Toyota começa a ter uma ascensão do seu sistema de produção, ela ganha o mercado americano e europeu. Então, por isso, todos os outros países passaram a ter que adotar, e todas as outras indústrias passaram a ter que adotar o sistema de produção toyotista. E aí você teria uma nova revolução, que seria a revolução técnico-científica e informacional. Essa revolução técnico-científica e informacional determina que a tecnologia nos produtos ela é fundamental. Não importa o preço do produto, você tem que ter tecnologia. Papel higiênico é um produto extremamente simples e barato. No entanto, você pode colocar um monte de tecnologia no papel higiênico. Folha dupla, folha tripla, picotado, alto relevo, sabor pêssego. Isso é tecnologia embutido a um produto de baixo valor agregado. Então não importa se é um automóvel ou se é papel higiênico, todos precisam ter tecnologia para serem consumidos de forma massificada. Outra coisa importante dessa revolução técnico-científica e informacional é que todos os produtos apresentam uma data de validade muito curta. Então eu tenho um processo de que o produto ele vai se transformando em obsoleto, ele vai ficando cada vez mais degradado com o tempo. Mas essa degradação poderia fazer com que você não mais acreditasse na marca. Então como é que eu faço para o meu produto ser obsoleto e ao mesmo tempo você acreditar na marca? Através da tecnologia. Então é por isso que empresas de smartphone todo ano colocam um novo produto no mercado, para que essa nova tecnologia transforme o produto anterior em obsoleto, que aí é chamada da obsolescência programada. Chegamos agora numa mudança, e ainda vivemos esse processo de mudança, para a quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial, ela é desse século XXI, e ela permanecerá na Ásia. Ela permanecerá na Ásia em países como China, o próprio Japão, que vai manter um pouco seu domínio, e também a Índia. Vale lembrar que a Índia hoje é o país que mais produz softwares e aplicativos no mundo todo. E outra vantagem da Índia é que ela fala a língua inglesa, então ela consegue se comunicar com o Ocidente de uma forma bem mais dinâmica e rápida, que seria o domínio da indústria 4.0. Qual é a base dessa indústria 4.0? Onde é que está o meu estoque? O meu estoque agora está na nuvem. O meu estoque agora ele não está mais no meio físico. Eu agora passo a ter um armazenamento que estará dentro de uma nuvem, em servidores que estão espalhados no mundo inteiro. Integração de sistemas. Você tem um negócio, você tem uma fábrica e você tem uma série de sistemas interligados. Você tem um sistema só de comunicação com seus clientes, você tem um sistema só de verificação da qualidade do seu produto, você tem um sistema só de verificação do conserto do seu produto e por aí vai. Internet das coisas. A conectividade de tudo, ela será automatizada. Então, no futuro bem próximo, eu não precisarei mais de instrumentos físicos para ligar essa luz. Através de redes de conexão remota, Wi-Fi, por exemplo, nós teríamos o controle de absolutamente todos os objetos. Essa, então, seria a quarta revolução industrial que nós estamos vivendo. Tranquilo? Daqui a pouco eu volto para a gente poder falar sobre a distribuição